José Arbex Júnior. Muitos temas. Aliás, deixa eu saudar vocês que estão chegando aqui para acompanhar esse evento, mais uma jornada com muita informação, análise, pela TV 247. A delegação brasileira ainda em Nova York. O Lula antecipou a viagem de volta porque ele sentiu dores na cabeça do fêmur. Como é que a sua cabeça do fêmur tá bem, Zé Arbex? Você tem uma boa cabeça do fêmur? Não tenho nenhuma boa cabeça de nada, mas por nada. O Arbex é um atleta, né? Ele anda muito de bicicleta, né? Aliás, vocês podem, se vocês saírem pelas ruas de São Paulo, um dia vocês podem trombar com o Arbex, que ele tá lá andando. O Arbex, arrebentaram as ciclovias de São Paulo? O Nunes aí fez besteira? Tem muita... As ciclovias, elas têm que ser permanentemente reparadas, né? Porque elas vão se deteriorando e tal. E a bicicleta sente muito mais do que um carro. Qualquer irregularidade na pista, né? Buraquinho. Um buraquinho numa ciclovia dessa pode, se você tiver a 20 km por hora, por exemplo, que não pode é muito, matar. Você pode ir para o espaço por causa disso. Né? E está tudo muito mal conservado, né? Tá tudo muito mal... Não, e agora, nessa coisa de campanha, né? A gente sabe que o Nunes está recapeando a cidade inteira. E está passando esse recap em cima de faixas, de pedestres, né? E de ciclovias. E está causando acidente, né? Então, claro. Claro. Para variar um pouco. Mas antes de começar a conversa, deixa eu saudar todo mundo que está nos vendo aqui, nos ouvindo. Menos você. Menos eu, claro. Gente, vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar. O Arbex hoje é o programa perfeito, porque o Zé Arbex ele fica muito atento nessas movimentações geopolíticas e nós temos aqui uma overdose de conteúdo geopolítico para comentar. Então, eu quero começar te perguntando sobre não só o discurso do Lula ontem na Assembleia Geral da ONU, mas o conjunto geral. Por exemplo, você concorda com parte da mídia convencional de que essa reunião da ONU estava esvaziada? É extraordinário, meu. Isso é uma Assembleia Geral da ONU. Como vai estar esvaziado? Esvaziado do quê? Desculpa a pergunta, você já cobriu ONU ou não? Você foi para o mundo inteiro? Já foi para a ONU? Eu tinha um escritório, eu abri o escritório da Folha de São Paulo na ONU em 1987, 88. Eu tinha uma ONU. Velho. É velho, muito velho. Mas para um escritório da Folha de São Paulo na ONU? Na ONU. Um escritório inteiro? Para cobrir a ONU. Para cobrir a ONU? Os jornais têm lá. A ONU tem uma ala de imprensa, onde os jornais que fazem cobertura da ONU têm lá uma licença, uma permissão para usar aqueles escritórios. Não é que eu comprei um escritório da ONU, a Folha comprou. Não é isso. A ONU é um prédio público, fica lá em Nova York. E dentro desse prédio você tem uma ala de imprensa em que os jornais, as agências têm pequenas salas que servem de escritório. E você ficou um tempo lá? Eu fiquei um tempo lá. Na sala. Fala um pouquinho dessa experiência. Foi bom? Não, porque a ONU é uma coisa ambígua, né? A ONU ela não serve para nada, a ONU. Mas é muito melhor com a ONU do que sem a ONU. Porque mesmo não servindo para nada, você tem momentos, como a Assembleia Geral, em que o Lula faz uma declaração interna com um impacto internacional desse, quando ele fala que a extrema-direita foi resultado dos escombros do neoliberalismo. Essa fala foi muito forte, né? A palavra escombro... Muito forte. Eu que sugeri para eles usarem escombro lá, viu? Parabéns. Ou quando ele fala que os 10 bilionários têm mais dinheiro que 40% mais pobres da humanidade, isso num palco mundial, como é o caso da Assembleia Geral, isso tem a sua importância. Quer dizer, não é que a ONU é completamente desimportante. Não é isso. Mas, do ponto de vista da eficácia dela, a eficácia dela esbarra
na principal regra dela, que são os 5 caras que pertencem que compõem o Conselho de Segurança da ONU, têm poder de veto. Quer dizer, Rússia, China, Estados Unidos, França, eles têm poder de veto sobre aquilo que é decidido. Então, não adianta, você decide uma coisa, chega lá em cima, os caras barram. Que é um retrato extemporâneo, anacrônico da Guerra Fria. Né? Pegaram os vencedores da Guerra Fria e tal, e botaram lá no Conselho de Segurança. Quer dizer, só isso daí já serve para você dizer, bom, a ONU ela é útil até o próximo parágrafo. Né? Depois, até o capítulo 1. Né? Até o capítulo 1, porque depois disso não. Agora, isso não tira a importância, eu repito, para não ter mal entendido aqui, isso não tira a importância de você ter, em alguns momentos, no cenário mundial, um cenário como esse, que o Lula vai, toma a palavra e faz o discurso que ele fez. Mas vamos voltar nessa interpretação da mídia ocidental sobre a ONU, especificamente a brasileira, né? Esvaziado. Eles falaram esvaziado porque o Xi Jinping não foi, o Putin e o Narendra Modi. Da Índia. Faz sentido essa expressão? Nenhum. Mas por quê? Então explica por quê para a gente. Primeiro porque os 3 já tinham feito uma reunião anterior com o Lula no quadro dos BRICS. E segundo porque o Lula foi lá, evidentemente, ele não estava oficialmente mandatado para falar como porta-voz dos BRICS. Ele não estava mandatado para fazer isso, ninguém disse que ele estava fazendo isso, ele não disse que ele estava fazendo isso, ele não foi lá para falar em nome dos BRICS. Mas ele foi lá falar em nome dos BRICS. Então, depois daquela reunião de Joanesburgo, da cúpula de Joanesburgo, em julho, em que os caras anunciam a ampliação dos BRICS, em que os caras dizem que basta, que agora é o momento de uma nova ordem, inclusive ordem no sistema econômico, você botar uma nova moeda que não seja mais o dólar, em que os caras falam tudo aquilo que eles falaram em Joanesburgo. Aí vem um cara como o Lula, que foi o porta-voz em Joanesburgo, foi o grande cara em Joanesburgo, e toma a palavra para abrir a Assembleia da ONU. Acho que está claro aí, do ponto de vista diplomático, em nome de quem que o Lula está falando. O Lula está falando como porta-voz do chamado Sul Global, e mais especificamente como porta-voz dos BRICS. Quer dizer, isso do ponto de vista diplomático, político, está mais do que claro. A presença do Putin, do Xi Jinping, do Modi, seria redundante nesse caso, seria uma coisa que não iria acrescentar grande coisa. O Putin não poderia ir mesmo, porque o cara não vai. Ele não vai arriscar, né? Ele poderia até ir se ele quisesse peitar os Estados Unidos e falar, agora me prendam. Só que isso aí iria criar uma tensão tão grande, né? Que ia explodir tudo. Não, esses dias, né, o Fernando Horta falou assim, imagina né, com aquela possibilidade do Putin vir para o Brasil, aquele mal entendido todo lá, que o Lula caiu numa casca de banana lá nas declarações que ele deu. Eu não acho, mas tudo bem, não vamos falar sobre isso. Você não acha? Mas, enfim, falando do Putin, né? Porque ele falou assim: se o Putin vier para o Brasil, ele não vai ser preso. Aí depois ele teve que falar, né? Falou assim: bom, quem decide isso é a justiça, não sou eu. Então. É claro, é claro. Agora sim, e aí o Horta falou assim: agora você imagina o presidente de uma potência nuclear ser preso. Assim, não existe isso. Não existe isso, né? Não tem condição. Não existe. Não é? Agora, ele iria lá se ele quisesse provocar uma catástrofe diplomática mundial. Né? Aí ele iria lá, mas aí... Ele podia ir para dar uma animada, né? Nesse mundo. Né? Não, aí seria os Estados Unidos teriam que prender para não parecer palhaço, e o Putin não seria preso porque para ele não parecer palhaço. Então ia ser um... ia precisar do Lula, né? Falar, calma. Aí, companheiro, aqui, pô. Vamos resolver entre nós aqui, pô. Fla-flu aqui. O Arbex, então, não estava esvaziada. Ponto. Então, não só não estava esvaziado, como teve uma repercussão extraordinária, exceto pelo Jornal Nacional. Viu, Pimenta? O Jornal Nacional. O Jornal Nacional que faz todo um programa falando dos murais lá do... Eles gostaram do discurso do Lula. Eles deram destaque para o discurso do Lula. Não, mas no momento lá que foi a abertura, aquela coisa toda, ficaram 10 minutos falando do prédio,
da Sim, do Oscar cozinha, Niemeyer. do motorista, do Sim, estacionamento, tal, e pouco ou nada da própria Assembleia, quer dizer, que é uma pauta extraordinária no momento que nós estamos vivendo. A Globo despolitizou a Assembleia. Completamente. Então, mas aí o Lula faz o discurso que ele fez, e isso teve um impacto tremendo, um impacto mundial extraordinário, inclusive porque ele botou o dedo na ferida, né? Com essa coisa essa afirmação de que a extrema-direita avança nos escombros do neoliberalismo é uma afirmação muito forte. Ela é histórica, essa afirmação. Ou então de que os 10 bilionários têm mais dinheiro que 40% mais pobre da humanidade, isso daí dito na cara dos caras, na ONU, na abertura de uma Assembleia Internacional Mundial, isso tem um valor fantástico. A crítica que eu faço... Diga-se de passagem, ele é aplaudido nesse momento e em vários outros também momentos chave ali. Agora, a mídia brasileira é tão subalterna que nem nos Estados Unidos os caras estão dizendo que foi uma reunião esvaziada, que não teve, mas nem lá os caras estão dizendo isso. O New York Times deu uma bela cobertura, por exemplo. Então, a mídia brasileira é tão subalterna, ela é tão sabuja, ela é tão mesquinha, é tão provinciana, tão tapada, que os caras são incapazes de fazer uma cobertura decente porque tem ódio ao Lula, ao PT. E verificar de fato o que está acontecendo no mundo e a importância do Brasil e do Lula. Não sabem, os caras não sabem o que está acontecendo. Não, por um lado eles não sabem, por outro lado são mau caráter mesmo, são mal intencionados, são gente do mal. Embora o Pimenta parece não acreditar nisso, mas são gente do mal, a Rede Globo, etc. E tal. Então, o que acontece é isso, o Brasil, a mídia brasileira é completamente subalterna. Eles diminuem muito, né? Pegando um pouco assim o padrão editorial, mais uma vez, da maior empresa de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo. O padrão editorial deles é diminuir a importância do Lula, sempre. Por exemplo, o Guga Chakra, eu tenho que citar o nome dele, porque ele é até fofinho, né? Ele não penteia o cabelo, tá? Uma coisa bacana. Agora, ele disse que assim, o grande protagonista dessa Assembleia é o Zelensky, e ele diz que não tem como lutar contra isso e que o Lula ficou secundário nessa. E aí, Arbeck? O Zelensky, você viu o discurso do Zelensky? Fala um pouquinho do Zelensky para gente, vai. O Zelensky, pouca gente sabe. Mas é só recuperar a memória dos fatos. É só fazer pesquisa rápida no Google, vocês vão encontrar isso. O Zelensky, quando ele assumiu a presidência da Ucrânia, ele assumiu com o discurso de assinar os acordos de Minsk. O que foram os acordos de Minsk? Foram acordos feitos com a Rússia, acordos segundo os quais a Ucrânia reconheceria o status de autonomia daquelas regiões habitadas pela maioria de habitantes pró-Rússia. Então, a Ucrânia reconheceria a autonomia dessas regiões, que continuariam a fazer parte da Ucrânia, mas que teriam autonomia administrativa, etc. e tal. Em troca, ele também não integraria a OTAN e não integraria a União Europeia. Em troca, o Putin se comprometia a preservar as fronteiras, a não fazer nenhuma movimentação hostil, etc. e tal. Esses acordos estavam selados. O Zelensky foi eleito por cargo de presidente apoiando esses acordos, dizendo que ele apoiaria essa paz. 2 dias depois dele ser eleito, os Estados Unidos fazem uma declaração dizendo que os acordos são inaceitáveis, os acordos de Minsk são inaceitáveis. O Boris Johnson viajou para Boris Johnson, aquele palhaço lá da Inglaterra, que tem aquele cabelo, parecia com o cabelo do Trump. Parecido com o cabelo do Guga Chakra. Então, o Guga Chakra é boa. Ele viaja lá para Kiev e tal, tem um encontro com o Zelensky e fala, não vai ter acordo de Minsk. Acabou o acordo de Minsk. E o Zelensky voltou atrás, começou a falar exatamente aquilo que o Biden e o Boris Johnson mandaram ele falar. Quer dizer, o cara é o quê? O cara não vou falar o que ele é. Porque... Olha, deixa eu só complementar, fazer um parênteses, porque é o seguinte, eu não tenho as imagens aqui, vou ficar devendo, mas a chegada do Zelensky no prédio da ONU
foi qualquer coisa de truculento. Ele chegou com aquela roupinha dele verdinha, né? Que ele só usa aquela roupa, né? Junto com uma série de seguranças, eles chegaram, pareciam terroristas, chegando na ONU. Assim, sem olhar para ninguém, meio cara de bravo e tudo mais. Parecia, só faltava metralhadora na mão dos seguranças ali. Quer dizer, o Zelensky é um pária, né? E agora, só que o seguinte, Arbex, empoderaram esse cara. Não, não é que empoderaram, não empoderaram ninguém. Botaram esse cara de fantoche, de boneco de ventríloco, para falar exatamente aquilo que os Estados Unidos não mandam ele falar. Quem é que escolheu o ministério do Zelensky? Você sabe quem foi que escolheu o ministério do Zelensky? No? Pois é. Victoria Nuland, subsecretária dos Estados Unidos. Vazaram na época, e-mails que ela trocou com a assessoria dela, tal, não sei o quê, em que ela nomeia os ministros do Zelensky. Ela, Victoria Nuland. Gente, isso daí não é teoria da conspiração, não é que o Arbex tem fontes privilegiadas que falaram para ele. Isso é tudo público. Isso de Victoria Nuland, Ministério da Ucrânia, tal, vocês vão encontrar isso daí, se fizer um mínimo de pesquisa, um mínimo de memória. Então, essa mulher, que é subsecretária de Estado dos Estados Unidos, nomeia o Ministério do Zelensky. É um negócio completamente... É assim, Roma imperial, tratando a Ucrânia como se fosse uma das suas regiões ali, uma das suas regiões subalternas. E o Zelensky hoje é um cãozinho a mando da Casa Branca. É isso que ele é. E ponto final, acabou. E não sai daí. Quer dizer, esse mesmo cara foi o cara que oficializou a presença do nazismo nas Forças Armadas da Ucrânia. Quer dizer, foi ele que permitiu a entrada do batalhão Azov nas Forças Armadas da Ucrânia, portando bandeira nazista, uniforme nazista, simbologia nazista, saudação nazista. Foi esse cara que incorporou o batalhão Azov. Se você lembrar que na Ucrânia morreram 1.500.000 judeus, na Ucrânia. A Ucrânia foi o país que mais matou judeus na Segunda Guerra Mundial, fora da Alemanha. Os nazistas, na Ucrânia. Bom, esse cara botou os nazistas dentro das Forças Armadas. Então, aí fica complicado, né? Aí, como é que você vai dar alguma credibilidade para um pateta desse tipo aí? Não, e o cara que depois, alguns meses depois do início da guerra, ele vira capa da Vogue Fashion. Ele e a mulher dele posando ao lado de tanques blindados com roupas da moda. Olha, não é por nada, não. É um negócio Eu acho fantástico. que o Zelensky ele vai ter um final trágico. Por quê? Porque eu estou pensando no Saddam Hussein, né? Os Estados Unidos foram lá, né? Construíram aí empoderaram o Saddam Hussein, depois tiveram de matar. O Zelensky, eu estou achando que está indo para o mesmo caminho. Eu não sei o que você pensa. Agora, eu queria que você comentasse com a gente aqui uma coisa assim terrível que aconteceu na Assembleia da ONU, assim, triste. O Zelensky não aplaudiu o discurso do Lula. O Guga deve ter achado isso a prova final de que o Lula está mal. A Helene Cantanhede, o Lula está em baixa, né? Não foi aplaudido. O Lula foi aplaudido 7 vezes, né? E com um plenário cheio lá da ONU, e o Zelensky não aplaudiu. Eu fiquei arrasado com isso aí. Eu fiquei arrasado. Eu não dormi, eu estou colheiro aqui, eu não dormi aqui. E por outro lado... Diga. Não, só para completar, quando o Zelensky discursou, e eu queria que você falasse também sobre o que o Zelensky falou lá, ele falou de armas nucleares que estavam na Ucrânia, que foram devolvidas para a União Soviética, piriri, pororó, na hora que teve aquele racha ali, a dissolução do Império Soviético. Ele diz, na verdade, não é que ele diz, não tinha ninguém no plenário. E foi muito frio. Eu tenho uma foto aqui do plenário. Deixa eu ver se eu dou. Tá aqui, ó. Quando o Zelensky falou, olha só como é que estava o plenário. Então, existe uma saturação do Zelensky, né? O Guga estava no plenário, eu não vi se o Guga estava lá. Não, o Guga não. Ele foi lá. Ele estava fora, ele estava na muretinha lá da frente. Que pena. Agora, eu tenho uma crítica ao discurso do Lula. Eu acho que faltou um dado ali, que eu não sei porque o Lula não fala disso, embora ele dê mostras de simpatia pela Palestina e tenha se reunido com o Abbas, que é o presidente da autoridade palestina.
o Lula até agora não usou a palavra apartheid para explicar o que é que está acontecendo na Palestina. Israel promove apartheid. E quem está falando isso aqui não é o Arbex. Quem está falando isso daqui é a Anistia Internacional, Human Rights Watch e a principal organização de defesa dos direitos humanos judaico-israelense. Se chama B'Tselem. Eu conheço bastante gente na B'Tselem, tenho amigos por ali. E a própria B'Tselem fala: Israel promove apartheid na Palestina. O Lula falar em apartheid seria uma coisa fundamental para a causa palestina. Eu não entendo por que ele não fala. Ele sabe que tem um apartheid ali. Certamente ele sabe. Possivelmente agora, porque a assessoria deve falar assim, não, calma, né? Porque mas calma senão... com o quê? Até o povo palestino ser exterminado, é isso? Pois é, não sei. Vamos esperar. Por que uma vez o bispo Desmond Tutu, que foi um dos principais pilares da luta contra o apartheid na África do Sul e foi um dos grandes apoiadores do Nelson Mandela, o Desmond Tutu chegou a afirmar o seguinte: é errado dizer que Israel pratica apartheid contra os palestinos. É errado. Por quê? Porque é muito pior do que o apartheid que foi feito aqui na África do Sul. Porque mesmo durante o apartheid na África do Sul, a África do Sul nunca mandou bombardeios sobre o Soweto. Ela nunca jogou bomba sobre a população civil do Soweto, como o Israel faz sobre a população de Gaza. Israel corta água, corta entrada de alimento, né? É uma coisa... É um negócio... E por que o Itamaraty não fala em apartheid? Eu não entendo o que é. Covardia? Medo? O que é? Medo de quem? Então me diz o seguinte, me diz algo sobre esta foto. Sim, é o Lula encontrando com o Mahmoud Abbas, o que é um gesto importante, é um gesto de reconhecimento da autoridade palestina, é um gesto de reconhecimento da luta palestina, e eu acho que nos limites daquilo que um chefe de Estado podia fazer, encontrando outro chefe de Estado, esse encontro foi importante. Agora, do ponto de vista político, Mahmoud Abbas está muito longe de representar as legítimas aspirações do povo palestino. Hoje, o Mahmoud Abbas é visto pelo próprio povo palestino muito mais como um sujeito que está propenso a fazer todo tipo de concessões a Israel em troca de nada, do que de levar adiante a luta pelo fim do apartheid de fato. Quer dizer, é claro que o Lula não pode se meter nessa discussão interna aí ao povo palestino. É claro que ele, ao receber o Mahmoud Abbas, ele está fazendo um gesto de reconhecimento, que é importante, mas ainda assim a questão do apartheid tem que ser abordada de frente, ela tem que ser atacada de frente. Existe um país praticando apartheid contra uma população na Palestina. Se o mundo enfrentou o apartheid na África do Sul, por que hoje não faz isso aí em relação ao que Israel está promovendo? Eu não entendo. Olha, você traz esse tema aqui, o pessoal está muito interessado nisso. Deixa eu ler algumas mensagens aqui sobre essa pauta. Elizabeth Coutinho. Aliás, o Petros da Colômbia disse que condena a invasão à Palestina com a mesma veemência que condena outras invasões. Marcolino está dizendo: Mandela dizia nenhuma liberdade será completa se não incluir os irmãos palestinos. Isso. Patrícia Silva Oliveira: se o Lula falar que na Palestina tem apartheid, tem que falar que no Brasil isso também acontece aqui com o povo negro e indígena. Quer dizer, mas eu acho que o Lula não teria problema com isso. Quer dizer, ele fala da violência. Agora, ele não vai na ONU falar da violência no Brasil, né? Eu acho que isso... Você tem algum comentário a fazer sobre isso? Não, eu acho que o que a Patrícia está dizendo é outra coisa muito, muito, muito terrível, que é o fato de que o Brasil ignora o fato de que a cada ano são mortos 60 mil jovens negros nas periferias das grandes cidades brasileiras. E isso dados da ONU, de novo, não são dados do Arbex. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Dados da ONU, não são dados do Arbex. Dados da ONU. É só fazer uma pesquisa na ONU, rapidamente vocês vão encontrar esses dados aí. Quem são os mortos? Jovens entre 14 e 30 anos de idade. Negros. Fora as crianças. Não, eu falando das estatísticas conhecidas. Negros. E isso faz décadas que é assim. Não começou ontem, antes de ontem. Faz décadas que é assim. Quer dizer, nós desconhecemos a chacina da juventude negra
nas periferias das grandes cidades. Desconhecemos. Então, isso aí por quê? Porque existe a conivência do Estado brasileiro com a polícia militar, com as milícias, com bandos armados que não são alvo de ação das Forças Armadas do Estado, no sentido de destruir esses bandos. Quer dizer, isso daí é uma chaga. E, nesse sentido, a Patrícia tem razão, é uma chaga. Existe uma situação no Brasil que... É pior que apartheid também, né? Num certo sentido, sim. Num certo sentido, sim. Porque, quando eu era moleque, né, adolescente, eu lia sobre o nazismo na Alemanha e eu ficava pensando, mas como é possível que uma população inteira na Alemanha tenha ignorado os campos de concentração, as matanças de judeus, de comunistas, de socialistas? Como é possível que se ignore isso, que finge que não está existindo? Pô, eu estou vendo agora aqui como é possível. Inclusive na Bahia, que é um estado governado por petistas há muito tempo, a matança de negros na Bahia é uma coisa Não, a coisa inaceitável. na Bahia realmente está muito crítica e a gente precisa... É mais uma questão que eu acho que o Lula tem de enfrentar aqui no Brasil, porque o governo da Bahia não está enfrentando e os representantes do governo da Bahia no governo Lula, leia-se Jacques Wagner e Rui Costa, também não estão enfrentando muito bem, na minha opinião, modesta. Mônica Mello está dizendo aqui, Conde, por favor, sou fã do Arbex aqui de Recife, gostaria de saber dele como correspondente na Rússia, né? Como os russos avaliam o presidente Vladimir Putin. Sou fã do presidente Vladimir Putin. Mônica, o Arbex vai falar. Eu recentemente trouxe aqui um pesquisador brasileiro que mora em São Petersburgo, Valdir Bezerra, um cara fantástico, e ele me atualizou, né? O Putin continua muito popular na Rússia, nas raias dos 80% de popularidade. O que você sabe sobre isso, Arbex? Precisa ir com calma nesse caso aí, porque a sociedade russa ela tem muitos aspectos, em muitos aspectos ela é semelhante à brasileira, a sociedade russa. Em que aspecto central é semelhante à sociedade brasileira? No aspecto de que a nação russa, o povo russo, sempre foi muito oprimido, sempre. Muito maltratado, muito sofrido. E, bom, isso daí desde a época dos czares. Aí você tem o czarismo que vai até 1917. Você deve saber que a Rússia foi o último país europeu a abolir o sistema de servidão. Os camponeses russos eram sinônimos de servos, escravos do campo. E em 17 tem a Revolução, aí você tem um período de respiro ali, com Lenin, e os 10 primeiros anos da Revolução. Teve um certo período de respiro em que a população fez uma série de melhorias, houve uma série de melhorias, revolução cultural, época que floresceram as artes plásticas, os grandes poetas, Mayakovsky, a música, Kandinsky, a música, o balé, o Bolshoi, etc. Você teve um florescimento da sociedade na Rússia. E aí vem o Stalin e instaura o terror stalinista. Terror stalinista que vai perseguir, vai matar, vai mandar para campo de concentração todo e qualquer cara minimamente suspeito, por alguma razão que seja, de tramar contra o regime. E o Stalin era paranoico, né? Até a sombra dele ele mandaria para o Gulag se fosse possível. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, você tem mais matança na Segunda Guerra Mundial, 20 milhões de russos sofrem na Segunda Guerra Mundial, etc. E tal. Aí depois você tem todo o período pós-guerra, até começar a perestroika, quando o Gorbachev... Arbex, era só para falar do Putin, você está falando da história toda da Rússia, vai chegar em Adão e Eva daqui a pouco. Bom, você está me interrompendo, vai piorar ainda. Então, com o Gorbachev é que você tem pela primeira vez um certo respiro em que começa a se falar em direitos humanos na Rússia, direitos dos indivíduos, não sei o que, piporó. Com isso eu quero dizer o quê? Assim como no Brasil o Estado se agiganta diante da nação, e o Estado é o elemento policiador da nação, o elemento controlador da nação, e o chefe de Estado aparece como uma espécie de messias, de grande redentor, sempre se espera que o chefe de Estado no Brasil vai resolver os assuntos com uma assinatura,
um golpe de judô, como dizia o Mello, o Collor de Mello, etc. e tal. Na Rússia também, você tem um chefe de Estado com uma figura do grande salvador da pátria, etc. e tal. E o Putin é visto como isso. Agora, isso daí não elimina as críticas que eu faço ao Putin, como um cara homofóbico, sujeito autoritário, sujeito... tem um monte de críticas a fazer ao Putin. Não foi por nenhuma dessas razões que ele está na guerra da Ucrânia, por nenhuma dessas razões, mas ele é um cara autoritário, um cara homofóbico, um cara que tem as ligações dele com a máfia, etc. e tal. Agora, ele continua sendo apoiado na Rússia por esse conjunto de circunstâncias históricas. Continua sendo apoiado, né? Talvez outras razões que passem também aqui fora do nosso radar. O Cláudio Cunha está dizendo aqui: o presidente Lula tem uma sabedoria quase única e por isso estamos melhorando rapidamente. O Brasil voltou e não é frase de efeito. Sim, aqui nós estamos nessa linha de análise também. O Arbex pontuou aqui algumas questões que o Lula deixou de falar, como da Palestina, por exemplo. No discurso. Mas o Lula não pode falar de tudo também, não dá nem tempo, né, o Arbex? Tem a Raquel Gerten dizendo: Arbex, sugiro conhecer melhor a posição de muitos jovens em Israel e ouvi que não coloca crianças na guerra. Sim, claro, existem muitos jovens em Israel que são contra o apartheid na Palestina. Sim, claro. Tem essa organização que eu mencionei, a B'Tselem, que é a maior organização de defesa dos direitos humanos em Israel, é totalmente contra e denuncia o apartheid. Eu tenho muitos amigos em Israel que são contra o apartheid. Claro. Isso aí ninguém coloca isso em questão. Eu estou discutindo a política de Estado. E a política de Estado de Israel é a política do apartheid. Isso aí não tem como... Vamos avançar aqui. Arbex, sim. Luiz Edgar de Souza, Arbex Lula citou Palestina, agora apartheid é uma palavra, é só uma palavra. Ele citou Palestina no discurso, mas não citou apartheid, né? Esse é o ponto. Pedro Guerreiro, os negros indígenas vivem verdadeiro holocausto. Luiz Edgar, mais uma vez, não basta Rui Pimenta agora, Arbex. Eu não sei porque que ele está falando do Rui Pimenta, talvez porque o Rui Pimenta tenha dito na revista Veja que o Bolsonaro está sendo perseguido. Você acha que o Bolsonaro está sendo perseguido? Não sei. Não quer entrar nesse vespeiro? Que vespeiro? Bolsonaro sendo perseguido? Só piada, sendo perseguido, hein? É um absurdo. Claro que não está sendo perseguido. Ricardo Marinho. Professor Arbex, Lula falou contra o neoliberalismo na ONU, mas a política econômica do Haddad é neoliberal. Contraditório. E aí, Arbex? Eu acho que o Haddad está fazendo a política possível dentro de um governo de composição. Todo mundo sabia disso antes das eleições. Quando o Lula chama o Alckmin e explica que está chamando o Alckmin, que é necessário uma aliança de amplo espectro para derrotar o fascismo, todo mundo sabia que o Alckmin não virou socialista, o Alckmin não virou leninista. Ele representa determinadas forças, que são as forças que ele sempre representou e que são forças do capital. Todo mundo que está dando certo, né? Está dando certo. Ali. De um determinado ponto de vista, sim. Agora, todo mundo sabia que isso daí iria acontecer algo, necessariamente algo desse tipo, num governo de ampla aliança. Agora, alguém se arrepende de ter feito essa aliança? Eu não. Para derrotar o fascismo, eu sustento que essa foi uma boa política. O Haddad, eu não sou porta-voz do Haddad, não falo em nome dele, não tenho nada com o Haddad, mas eu acho que o Haddad está fazendo aquilo que é possível fazer dentro de um governo de coalizão. Nós queremos mudar a correlação de forças? Se sim, então vamos nos mobilizar, vamos fazer que nem o pessoal do Cidade Tiradentes está fazendo, vamos fazer que nem o pessoal, os caras estão se mobilizando, estão fazendo, vão para a rua, vão nos organizar e exigir determinadas reivindicações que vão exigir medidas do governo. Agora, se a gente não se mobilizar e não acontecer isso, vamos esperar o quê? Que o governo resolva sozinho, miraculosamente, uma correlação de forças. O Haddad está tendo uma performance nos Estados Unidos, nesse momento, fantástica, né? Ele está circulando muito ali em Nova York. O Lula não pode circular tanto, porque ele está, inclusive, com um problema na cabeça do fêmur. O Haddad fez aquele anúncio de títulos verdes na Bolsa de Nova York e tem conversado com muitos empresários, conversou com muitos setores, fundos soberanos, estadunidenses e tudo mais, para alavancar, inclusive, uma reindustrialização verde no Brasil. Ele está impossível. O Haddad, você sabe, né, o Arbex?
esse cara é competente, né? Ele pode parecer neoliberal ali no arcabouço tributário, mas ele tem ideias, né? Esse que é o detalhe, né? Ele é um cara que tem muito conteúdo, né? É um cara, ele é pessoalmente um cara brilhante, ele é muito inteligente, muito equilibrado, e ele é um cara que ele sabe onde é que ele está pisando. Quer dizer, nós não podemos, eu repito, nós não podemos pretender que num governo de composição de forças amplo, como foi feito para derrotar o Bolsonaro, você tenha um ministro da Fazenda que seja um leninista, sei lá, não dá. A coisa tem que ser adequada à sua determinada dimensão. Dentro das dimensões do possível, eu acho que ele está fazendo aquilo que dá para fazer. Agora, para fazer mais do que isso, você teria que ter uma mudança na composição de forças, no jogo de braço. Quem é que vai ganhar esse jogo de braço? Aí não depende só do governo, não depende só do Lula, não depende só do Haddad. Depende das forças sociais entrarem em ação e fazendo aquilo que o MST está fazendo faz muito tempo, fazendo aquilo que a mocidade lá, a juventude em Cidade Tiradentes, aqui em São Paulo, está fazendo uma mobilização de toda a comunidade, fazer aquilo que o pessoal de São Bernardo está fazendo, mobilizar a comunidade contra uma prefeitura racista, fazer aquilo que muita gente, movimentos sociais, que a gente nem conhece, nem sabe que existem, se articulam e tentam resistir nos seus locais de moradia, nos seus locais de trabalho. Isso aí tem que ganhar uma expressão nacional. Agora, com o Luiz Marinho, com esses acordos feitos com o Biden e em nome dos trabalhadores, transformar esses acordos, que até agora são blá, 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 transformar em movimento real, organizado, da base social. Dessa maneira, nós podemos alterar a correlação de forças. Alterando a correlação de forças, aí é possível você ter políticas mais voltadas para os interesses populares. Mas sem alterar a correlação de forças, meu amigo, o Lula pode ser brilhante, mas ele é humano, é um cidadão humano. Olha só, então tá aqui, o Arbex, deixa eu avançar, a gente está chegando no final desse bloco. A Denise Assis já está aqui no bastidor, vai chegar grande, Denise, já conosco, junto com uma figura máxima da cultura brasileira, que é o João Cândido Portinari, filho do grande pintor Cândido Portinari. Vai estar aqui com a gente, está chegando aqui para falar um pouquinho sobre os painéis do pai dele na ONU e todo um movimento. A ONU, nesse momento, ela trouxe uma memória junto, né? Uma memória de um Brasil que sonhou ser, enfim, um país pujante, tudo mais, naquele momento ali da própria fundação da ONU. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu pegar 2 últimos comentários aqui nessa sequência. Ant-Man, o Homem-Formiga, está aqui. Lula hoje é o melhor investimento do mundo. O país emprega uma unidade em suas viagens, o retorno é de 1.000 unidades ou mais. Verdade, isso aqui, muito bacana. Esse enunciado. Luiz Edgar de Souza, Zelensky vai falar M depois do encontro com Lula e a Globo vai viralizar. Espere e verão. É isso, né? O Lula vai se encontrar com o Zelensky, não sei se eles vão fazer um comunicado juntos. O Lula não gosta muito de aparecer com o Zelensky, né? Não sei nem se vai ter foto, né? Mas... Não, a resposta que ele deu diz tudo, né? Lula, o que você vai discutir com o Zelensky? Eu vou conversar com ele. Eu vou conversar com ele aquilo que ele quer falar comigo, pô. O Lula... Não, isso aí tá na manchete da Folha de São Paulo, né? O que você vai conversar com o Zelensky? O que ele quiser. Quer dizer, ele não está muito interessado nessa reunião, para ser sincero, né? Que foi pedida, quase implorada pelo Zelensky, que a mídia brasileira disse que foi o Lula que pediu essa reunião com o Zelensky. É uma coisa fantástica. Olha só, Zerbex, estou colocando aqui na nossa tela, vamos colocar aqui Denise Assis, João Cândido Portinari. Deixa eu tirar essa legenda aqui para a gente ver vocês direitinho. Denise, querido, pode baixar um pouquinho a câmera para você ficar mais alta aqui, para a gente ver você por inteira. Minha querida Denise, bem-vinda, saudade de você. João Conde, eu me senti órfão na semana passada. Muito bom. Porque a Denise não veio. Porque a Denise não veio, eu me senti traído. Morri de saudades. Eu me senti traído. Eu falei, cadê a Denise, pô? Eu sem a Denise, eu sem você, não sei bem por quê. Eu choro. Gente, deixa eu fazer as honras aqui para o nosso querido João. João Cândido, eu fico impressionado como você
assim, tá bem, sempre bem. Como é que você consegue fazer isso, meu querido João Canto? Seja bem-vindo aqui, viu? Obrigado por aceitar. Eu que agradeço, viu? Sempre é um prazer estar com você, com Denise, com o Arbex, viu? Estava acompanhando você agora há pouco lá pelo YouTube. Então, estamos aqui. Estamos aí, vamos falar de arte. Antes da gente fazer essa rodada, daqui a pouco eu vou liberar o Arbex. Você quer tirar aquela... Você estava falando algo com o Portinari aqui nos bastidores, Arbex? O que era mesmo? Eu acho que o João, teu filho... Vocês são de Nova Odessa ou eram de Nova Odessa? Não, meus avós eram italianos, Arbex, lá do Vêneto. A minha avó e meu avô. Eu estudei com o Portinari, que era neto ou... Ah, pode ser, porque a família é muito grande. Meu pai teve 11 irmãos. Ah, bom. Família grande. A família aumentou desde então, né? Então, tem muita gente, tem muitos primos, tem primos que eu nem conheço. Ah, tá bom. Família grande. Meu querido Arbex, mais alguma coisa que você queira falar aqui para gente? Não, muito obrigado a todos aí, um abraço para todo mundo. Satisfeito que a Denise voltou, porque eu achei que ela tinha me abandonado para sempre. Nunca.